Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Vitor novamente, e agora a gente vai começar uma série de aulas sobre os diferentes grupos de seres vivos. Para início de conversa, vamos começar com os vírus, que representam justamente uma divisão entre o que é vivo e o que não é vivo no planeta Terra, beleza? Então, em primeiro lugar, a discussão de que se os vírus são ou não seres vivos é uma discussão que sempre permeia a biologia, e você vai encontrar na literatura vários pesquisadores diferentes aí dizendo coisas diferentes a respeito dos vírus, tá bom? O que a gente sabe de fato é que eles são criaturas acelulares, então não são formados por células e eles possuem material genético, tudo bem? Com base nisso, galera, alguns pesquisadores e a Lynn Margulis, uma pesquisadora também muito famosa, que foi esposa do Carl Sagan e tudo mais, vão sugerir que os vírus não são seres vivos, justamente pela incapacidade de se autorreproduzirem, de se autorreplicarem, em outras palavras, de produzirem a si mesmos. Tá? Isso se chama autopoiese. Então, essa palavrinha aqui é importante. E ela significa basicamente que todo ser vivo tem que ser capaz de formar a si próprio. Presta bem atenção nesse contexto. Se o ser vivo não é capaz de formar a si próprio, se a criatura não é capaz de formar a si própria, ela não pode ser encaixada como representante dos seres vivos. Então, nesse caso, para esse grupo de pesquisadores aqui, vírus não são considerados seres vivos. Em contrapartida, John Maynard Smith, por exemplo, vai defender que basta uma criatura ter a capacidade de evoluir, isso já é suficiente para que ela seja inclusa na categoria dos seres vivos. E aí, propriedades necessárias para evoluir. Esse termo aqui que ele vai colocar dessa maneira envolve a capacidade de reprodução, mesmo que em outro organismo, dentro de um hospedeiro, capacidade de hereditariedade, que é a capacidade de passar adiante as suas informações genéticas, passar para a próxima geração, e a capacidade de variação ou de sofrer mutações. O código genético está sujeito às mudanças e elas que permitem ao organismo evoluir. Beleza? Moral da história, o que a gente sabe é que os vírus são acelulares de fato, não são formados por células, e nós sabemos que por apresentarem material genético, então, ou o DNA ou o RNA, nesse caso aqui, os vírus, então, têm, mesmo que necessitando de um hospedeiro, eles têm uma capacidade de reprodução, capacidade de sofrer mutações e, consequentemente, capacidade de evoluir. Tudo bem? É uma natureza, portanto, ambígua que caracteriza os vírus e o que a gente sabe, então, é que eles são parasitas obrigatórios. Esse termo aqui é bastante importante porque nenhum vírus é capaz de se reproduzir por conta própria. Eles vão ter que entrar numa célula hospedeira para realizar a reprodução. E por esse motivo, todos os vírus são capazes de causar doenças. Eles são agentes etiológicos. Ele pode causar doença num animal, numa planta. Isso vai depender da estrutura genética do vírus e da relação que ele tem com o hospedeiro. Mas, de largada, então, todo vírus é acelular e parasita obrigatório. Belezinha? Seguindo aqui, então, só para a gente ter uma noção do tamanho dos vírus, de uma escala de medida mesmo, se nós considerarmos 1 milímetro de distância, o espaçozinho lá de uma régua, de 1 milímetro de distância, e dividirmos essa distância, esse pequeno espaço, em 1000 partes, nós chegamos numa unidade de medida chamada de micrômetro. E o micrômetro é uma unidade de medida microscópica, obviamente, usada aqui para medir células animais, células vegetais, bactérias, como essa daqui que está aqui embaixo, a Escherichia coli, e por incrível que pareça, dá para a gente ir além nessa escala de divisão, de tamanho. E se eu pegar agora um micrômetro e dividir esse micrômetro em 1000 partes, aí eu vou chegar na escala nanométrica. E é nessa escala nanométrica que eu encontro a maior parte dos vírus. O ebola, por exemplo, que é um vírus muito, muito grande, para o padrão dos vírus, tem 970 nanômetros. Ele nem sequer chega a 1 micrômetro de tamanho, de comprimento. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, tudo que a gente disser a respeito dos vírus está se passando num cenário extremamente microscópico, extremamente pequeno, numa escala nanométrica. Tá? E de largada já pensa então que os vírus podem caber dentro das bactérias e podem caber dentro de qualquer outro tipo de célula que exista. Beleza? Eles são extremamente pequenos.
E aqui uma escala de comparação de tamanho, depois você pode pausar a imagem e olhar com calma. Todas essas imagens, aliás, eu peguei da internet, não são minhas, não tenho nenhum direito sobre as imagens. Se vocês quiserem aí referência, é só entrar em contato, eu passo os links. E aqui para vocês imaginarem como que isso pode ou não ser visualizado, né? Se você usar um microscópio de luz, um microscópio óptico, ele vai pegar numa escala aqui de definição, de resolução, ele consegue enxergar até certo ponto as estruturas micrométricas com uma certa definição boa até. Os vírus vão ficar no limite da resolução desses microscópios. Então, para você conseguir uma imagem de um vírus, a gente parte para o microscópio eletrônico, que aí sim ele consegue gerar uma imagem mais confiável desse universo nanométrico. Beleza? Continuando aqui, uma imagem que mostra vários exemplos de vírus. Todos eles têm um formato extremamente variável, várias vezes geométrico, mas o que a gente vai observar é que existe um padrão aqui na composição, na estrutura. Já falo sobre isso mais para frente, tá bom? A descoberta do vírus aconteceu em mais ou menos aí 1880, 1885, e o primeiro vírus estudado foi o mosaico do tabaco. Era um vírus que provocava uma doença nessa planta, e ao perceber que ele era contagioso, que o líquido que entrou em contato com uma dessas plantas contaminava outras plantas, o pessoal deu o nome no vírus então de veneno, que é uma palavra que deriva do latim, vírus. Tá bom? Então o significado de vírus é veneno, e isso é só uma curiosidade. Aqui algumas teorias sobre a possível evolução dos vírus, como que eles surgiram. Os vírus podem ter aparecido a partir de uma molécula de RNA, justamente quando a vida na Terra começou a evoluir, então eles surgiram em paralelo com outras formas de vida na Terra. Ou então, a partir de células que sofreram regressão, como se uma célula tivesse se tornado mais espertinha, mais preguiçosa, e percebeu que ela podia fazer menos e se dar tão bem quanto as outras. Então, aí, uma célula teria evoluído e se tornado mais simples até chegar no vírus. E uma outra teoria é a de que fragmentos de RNA e DNA tenham escapado de dentro das células e lá fora conseguiram se replicar quando entraram de novo em contato com outras células. Enfim, isso é só uma exploração de raciocínio, não há um consenso sobre a teoria que seja a mais próxima da verdade. Beleza? Aqui então algumas fotos. Esse aqui é o vírus do mosaico do tabaco. Aqui, essas estruturas que estão em volta dessa outra grande estrutura são vírus bacteriófagos tentando entrar numa bactéria. Aqui mais de perto, essa é a aparência dele visto por fora. Aqui o vírus da raiva, o ebola, famoso vírus ebola, perigosíssimo. Aqui o chikungunya, uma amostra de chikungunya com vários vírus mostrados aqui na imagem. Aqui uma visualização maior de um Zika vírus. O vírus influenza, que é o vírus da gripe. Aqui mais imagens dele, coloridas artificialmente. Tarará. Belezinha, aqui uma representação de como seria o HIV. Aqui o HIV também mostrando as partes dos receptores celulares aqui embaixo. E aqui a estrutura do vírus, bem pequena e bem complexa ao mesmo tempo. Belezinha? Seguindo então, qual é a organização de um vírus? Já que eles são acelulares, não possuem célula, não têm a capacidade de formar a si próprio, como que é formado um vírus? Como que é a sua estrutura? E aqui está a nossa resposta. Todo vírus vai ter uma molécula, então, de ácido nucleico, que pode variar entre DNA e RNA, e todo vírus vai ter um envoltório protetor, que a gente vai chamar de capsídio, e ele é feito de proteína. Tá? Aqui, raciocina um pouquinho, que você já vai perceber um grande paradoxo na questão do vírus. Proteínas são fabricadas pelas células, e para isso elas precisam de DNA, ribossomos e aminoácidos, e bastante tipo de RNA aí para chegar na produção de uma proteína. Se o vírus não tem nada disso, como ele pode ter uma estrutura chamada capsídio, que é justamente feita de proteína? Isso por si só é um paradoxo que já indica, vou dar a resposta agora, que os vírus vêm de alguma outra célula. Eles já foram hospedados em alguma outra célula para poder conseguir o capsídio que compõe a estrutura viral. Tá bom? Então, essa junção do material genético mais o envoltório, a gente vai chamar de nucleocapsídeo, e alguns vírus podem dar um passo a mais aí nessa complexidade e ganhar um envoltório fosfolipídico. Para quem não lembra, fosfolipídio é um tipo de gordura que compõe as membranas celulares. E, de novo, se o vírus consegue ter um envoltório fosfolipídico
mais ou menos como se fosse uma membrana celular, e ele é acelular, ele não é formado por célula, isso também é um sinal de que ele já parasitou alguma outra célula para ter adquirido essa estrutura. Tá? São sinais aí do parasitismo obrigatório que os vírus apresentam. Beleza? Seguindo aqui, então, núcleo capsídeo, aqui é o vírus do mosaico do tabaco, de novo. Você vê o DNA formado representado por essa fita azul aqui, enrolada. E aqui, a parte de fora, é o envoltório de proteína, o capsídeo. E essa estrutura toda eu chamo de núcleo capsídeo. Tá? Aqui seguindo, então, bacteriófago. Isso aqui que parece um robô tecnológico e tal, na realidade é uma proteína com uma forma mais geométrica, que é o capsídeo do bacteriófago. E aqui a diferença de um vírus nu, que tem apenas o capsídeo, aqui em cima, e aqui embaixo o capsídeo envolto agora por um envelope. Esse envelope foi roubado de alguma célula e ele vai dar ao vírus um monte de vantagem, uma delas uma proteção extra e uma outra vantagem muito importante, uma capacidade maior de enrolar, de enganar a célula hospedeira na hora que ele quer entrar, invadir, para tomar conta dos processos metabólicos da célula. Esse é o HIV, aqui dentro em vermelho a gente vê o capsídeo, em volta em verde e amarelo a gente vê o envelope fosfolipídico, beleza? Então é um vírus envelopado. Aqui o vírus da gripe, e aqui um modelo de vírus envelopado. Lá dentro o capsídeo, em volta em verde o envelope. E lá no miolinho o material genético. Pode ser o DNA ou o RNA. Tudo bem? Aqui então a ideia do envelope. Esse envelope foi roubado de uma célula hospedeira, não se esqueçam disso. E ele foi roubado no momento em que o vírus saiu do seu interior, durante seu ciclo reprodutivo. A gente vai chegar lá mais para frente e vamos seguindo aqui. Só para vocês perceberem, aqui a estrutura do envoltório fosfolipídico é uma estrutura que lembra muito a membrana celular. É uma dupla camada de lipídio. E o vírus não produziu isso, ele roubou de uma célula. Tá vendo que belo ciclo que eu fiz aqui? Ficou horroroso, bem aberto aqui, mas tudo bem. Vamos em frente. Aqui é a mesma coisa. Quem quiser dar uma olhada com mais calma, depois pausa a imagem e vamos seguindo. E aqui, então, vamos classificar agora os vírus nos grupos principais. Eles podem ser separados em maneiras diferentes. Geralmente, a gente vai usar o tipo de ácido nucleico, isso é o mais importante. E outras vezes, a gente pode usar o tipo de ácido nucleico e o grupo de organismo hospedeiro que o vírus está parasitando. Então, aqui vamos começar pelo tipo de material genético. Tem 3 categorias de vírus. O vírus que vai apresentar o DNA como componente do seu código genético aí. Outros vírus vão ter o RNA e não o DNA. E outros vírus vão ser o estágio final, aí, o mais complexo, que é o vírus que tem o RNA e uma enzima chamada transcritase reversa, capaz de, uma vez dentro da célula, fazer com que a célula hospedeira transforme seu RNA em DNA, faça a cópia do RNA, só que numa leitura ao contrário, que consegue produzir DNA a partir de RNA. E aí, então, esse vírus acaba adquirindo também um DNA, agora já dentro da célula hospedeira. Pensem mais ou menos assim, se o DNA vírus é um carro a gasolina, o RNA vírus é um carro a álcool, e o retrovírus seria mais ou menos um carro flex, que consegue usar tanto um mecanismo aí de sobrevivência quanto o outro, tá bom? E aí, alguma classificação aqui mais ampla, de acordo com o tipo de organismo que é parasitado? Pode ter vírus de fungo, vírus de protozoário, e aqui eu estou focando em vírus de bactéria, vírus de planta e vírus de animal. Tá bom? Só rapidinho para a gente dar uma olhada. Aqui tem algumas descrições generalizadas aí de como que são esses vírus. Aqui sobre os bacteriófagos. Eles vão ter então esse aspecto geométrico estranho e de perto eles parecem um robozinho. E isso é o capsídeo deles, é a estrutura de proteína que eu estou vendo desses vírus. Tá? O objetivo deles é conectar aqui, fazer o contato com uma célula bacteriana para depois injetar o material genético no interior do citoplasma dela. Beleza? Vírus de plantas. Também tem aqui uma variedade grande, eu vou mostrar muito poucos, eu vou mostrar só o mosaico do tabaco, que é esse vírus que a gente já comentou bastante. E aqui a estrutura dele. E aqui alguns aspectos que o vegetal pode apresentar quando ele está parasitado por um vírus. A folha fica toda deformada, os frutos às vezes podem ficar todos estranhos aí, deformados, amorfos. Isso aqui eram 2 abóboras e ficaram desse jeitinho aí por causa da contaminação viral. Beleza?
E agora o que nos interessa um pouco mais, vírus de animais. Eles são vírus extremamente variáveis aí na estrutura, então a gente pode ter DNA vírus, RNA vírus e retrovírus, causando doenças aí. Não pensem que um é mais perigoso que o outro. Na verdade, todos são perigosos. Tá? E podem apresentar ou só o capsídeo, ou eles podem apresentar também o envelope fosfolipídico. Então, eles podem ter aí um monte de formato e uma cara super variável aí para os organismos terem que desenrolar, que enfrentar. Beleza? Aqui então, vírus da herpes, eu vou passando numa sequência DNA vírus, RNA vírus e depois retrovírus. Quem quiser dar uma olhada com mais calma, dá um pause aí. Vírus da hepatite, vírus da raiva, aqui eu coloquei algumas imagens a mais para mostrar tanto a escala, 200 nanômetros, e ele ainda não alcança essa medida inteira aqui. E aqui o formato dele externo, como seria numa representação mais visual. Está em inglês, mas dá para ter uma ideia. E aqui o ebola, de novo. Aqui a gente tem uma célula de cultura de ebola servindo de hospedeira para vários vírus. Eu não sei dizer se eles estão saindo ou entrando, mas a coisa está feia. E aqui o chikungunya, já estamos aí nos RNA vírus. Influenza. Influenza pode ser um retrovírus, pode ser um RNA vírus. Ainda tem discussão sobre, para vocês terem uma ideia, apesar de ser um vírus bastante antigo, ainda tem uma certa dúvida a respeito do comportamento, do funcionamento desse vírus. Tá? E aqui o HIV, uma representação. Aqui o HIV parasitando uma célula do nosso sistema de defesa. Essas coisinhas verdes são anticorpos que estão aí na tentativa desesperada de conter essa invasão, de conter essa reprodução viral. E aqui o Covid-19, que é um retrovírus também, parecido com o vírus da gripe, parecido com o vírus HIV, e que está dando um baita trabalho aí, porque ele é um vírus extremamente complexo a partir da hora que ele começa a funcionar dentro do nosso corpo. Tá? Não vou entrar na questão do Covid, vocês devem ter mais do que informação necessária à disposição na internet, e muito mais profundas do que eu poderia dar, mas saibam então que o Covid é um vírus que está dando um trabalhão, porque ele tem uma estrutura complexa e ele tem um funcionamento muito variável quando ele entra no hospedeiro. Tá? E aí podem ter diversos sintomas, um monte de complicação, especialmente relacionadas ao nosso sistema de defesa, nossa reação alérgica, não, mas de uma defesa exagerada em relação a ele, que gera um processo inflamatório gigantesco aí no organismo. Enfim, vamos seguindo. O que acontece então para um vírus conseguir entrar numa célula hospedeira? Ele vai precisar seguir umas etapas. Então, vamos ver como é que funciona o ciclo reprodutivo do vírus, mas antes vamos chegar no contato propriamente dito, como que o vírus vai iniciar a reprodução dele. Em primeiro lugar, vamos supor que você já tenha se contaminado, você já respirou algumas moléculas aí de água, de saliva que continham vírus, ou entrou em contato, alguma coisa aconteceu e você já está contaminado. Agora, no mundo microscópico, lá nas suas células, vai haver uma sequência que é super importante para que o vírus possa realmente entrar na célula hospedeira. Em primeiro lugar, o vírus vai precisar fazer o contato com a célula hospedeira. E esse contato vai ser feito entre as proteínas do vírus e a membrana celular. Lembrando que pode ser a proteína do capsídeo, ou eventualmente quem faz o contato primeiro é o envelope, se o vírus for um vírus envelopado, como o Covid, como o HIV, tá bom? Na sequência, esse contato faz a interação dos receptores da membrana da célula hospedeira com as estruturas da superfície do vírus, e essa associação é um contato químico, é uma conversa química aí entre partículas que vai permitir o reconhecimento do vírus como algo inofensivo ou como uma ameaça para a célula hospedeira. Se ele for visto como uma ameaça, aí ele já dançou. Ele dançou porque agora ele vai despertar o sistema imunitário do animal, da planta, do hospedeiro. Tá? Mas o objetivo do vírus é justamente conquistar a confiança da célula hospedeira e parecer inofensivo para ela. Se isso acontece, aí a gente chega na etapa final, que é a entrada do material genético do vírus na célula hospedeira. Tá? Essa entrada pode acontecer de várias maneiras diferentes, mas a conclusão é sempre a liberação do material genético do vírus dentro da célula hospedeira. Beleza? Seguindo aqui então, proteínas de associação que ficam na superfície do vírus é que vão fazer o contato com a membrana. Aqui são as proteínas que estão ou no capsídeo ou no envelope do vírus.
E aqui um exemplo para o HIV de como acontece esse contato. Pensa numa nave, num filme de ficção científica, se acoplando aí a uma nave mãe gigantesca. Então eu quero pousar naquela nave, eu faço um primeiro contato. Aqui é como se fosse o hangar, onde a nave vai acoplar. Essa proteína aqui está na membrana celular e ela vai fazer aí a checagem. Opa, quem é você, vírus? Quem é você que quer entrar em contato aqui? E aí o vírus, por sua vez, tem que ter uma estrutura que faça a associação de maneira que a célula permita o contato. Tá? E aí, uma vez permitido o contato, pode acontecer, por exemplo, no caso do HIV, como ele tem um envelope, uma fusão de membranas aqui, e aí o vírus está pronto para ingressar no interior do citoplasma da célula hospedeira. Beleza? Contato e reconhecimento. Isso é importante que você tem que guardar. E aí, na sequência, então, galera, a entrada pode acontecer de várias maneiras. Ou então o capsídeo fica fora e entra apenas o material genético, ou então o núcleo capsídeo entra e depois ele se desfaz dentro da célula, de novo, liberando o material genético, ou finalmente acontece uma fusão do envelope com a membrana celular, que foi o que eu mostrei ali para o HIV, mas na sequência o núcleo capsídeo entra e na sequência ele vai se desfazer também. No fim, o que a gente quer é a liberação do material genético do vírus dentro da célula hospedeira. Tudo bem? Uma vez que isso tenha acontecido, o vírus agora está apto, está pronto para fazer duas coisas distintas. Ele pode iniciar a sua duplicação discretamente, a gente já vai ver isso já, ou ele pode assumir o controle do metabolismo celular. Tá? São duas estratégias super importantes para o ciclo de vida dos vírus dar certo. Vamos em frente. E aí, dependendo do tipo de vírus, dependendo do material genético que ele tem, ele pode seguir com alguma direção diferente. O DNA vírus, geralmente, quando ele assume o controle metabólico da célula, ele vai fazer com que a célula, na verdade, inicie a sua transcrição, e aí ele vai produzir os RNAs virais, e na sequência a célula vai iniciar a tradução dessas proteínas, formando então as proteínas que irão compor o capsídeo do vírus. Outra opção, se é um RNA vírus, ele vai entrar como RNA. Ele pode, de largada, estimular a célula a produzir as proteínas do capsídeo, então ele tem uma vantagem, porque aqui ele pula uma etapa. Ou ele pode simplesmente fazer com que a célula copie mais RNA dele, e ele vai ter uma produção em massa de RNA dentro da célula, para depois iniciar a síntese proteica dos capsídeos. Tá bom? E, finalmente, nós temos aqui o nosso carro Flex, que faz as duas coisas. O retrovírus entra como RNA e ele entra como uma proteína que consegue fazer a célula aplicar um processo aí de transcrição reversa. Então, a partir do RNA, a célula agora fabricou um DNA viral, que nem ele mesmo tinha. Com o DNA agora, ele pode fazer o que o DNA vírus fazia, então ele pode simplesmente fazer a célula iniciar a transcrição e depois a tradução e formar os capsídeos, ou ele pode fazer o que o RNA vírus fazia. E aí, na sequência, então, ele pode produzir mais RNA, aqui embaixo, ou fazer a síntese proteica. Tá? Então, é uma situação mais complexa, mas não pensem que ele seja mais perigoso. Todos são. Qualquer vírus que cause uma doença grave é um perigo. Tá? Aqui, então, só para mostrar como é que é a composição de um retrovírus, ele vai ter lá dentro o capsídeo e o material genético, e essas duas bolotinhas aqui verdes são as transcritases reversas, as proteínas que funcionam como enzimas virais para fazer a transcrição ao contrário. Tá bom? E aí, agora, finalizando essa parte do ciclo reprodutivo do vírus, ele pode iniciar, uma vez dentro da célula, obviamente, ele pode iniciar dois tipos de ciclos bastante distintos, o lisogênico e o lítico. Vamos começar com o lisogênico. Pense em lise como destruição e gênese como origem, início. Não vai ser a destruição, mas vai ser a sementinha plantada, a sementinha da destruição, vamos dizer assim. É a origem da destruição. É o ciclo silencioso, é o ciclo discreto do vírus. O que aconteceu aqui? O material genético do vírus foi incorporado ao material genético da célula hospedeira e ele vai permanecer escondido dentro dela. A partir de agora, ele não interfere no metabolismo celular. Ele não interfere, ele está super discreto. E o que acontece é o seguinte, à medida que a célula hospedeira vai se reproduzindo, ela vai multiplicar o material genético viral, pois ele já está embutido no DNA da própria célula hospedeira. E assim, sem a necessidade de novos vírus entrando no corpo, novas células acabam sendo contaminadas
simplesmente porque elas estão multiplicando o material genético viral. Tá? Por isso o nome, então, origem da destruição, o lisogênico. Dá uma olhadinha no exemplo na bactéria aqui. Isso aqui é uma bactéria, essa coisa retangular. Aqui o bacteriófago. Ele não entra, o capsídeo ficou de fora, mas o DNA entrou. Está aqui. E aí ele vai ser assimilado e incluso no material genético da célula hospedeira. E na sequência, quando essa célula inicia sua própria divisão, sem saber que ela já está contaminada, ela transmite o DNA viral para as células filhas. E imagina isso aqui numa escala exponencial. 2 células, 4, 8, e assim no fim você vai ter um monte de célula contaminada simplesmente a partir da entrada de um único vírus em uma única célula hospedeira. Tá? Esse é o ciclo lisogênico. Para concluir, então, a outra opção é, que pode acontecer, aliás, de imediato ou depois que o ciclo lisogênico começou, é quando o vírus toma conta da célula. Ele vai assumir o comando do metabolismo celular, e aí a célula que deveria fabricar coisas de si própria, lembra daquela ideia da autopoiese, vai, sem saber, inadvertidamente, vai começar a produzir proteínas virais. E nesse momento, então, inicia-se uma linha de montagem de vírus dentro da célula, os capsídeos vão sendo construídos e aí, no fim, novos vírus são produzidos. E esses vírus vão provocar, agora vamos para o nome, a lise da célula. Lise é a quebra, nesse caso aqui, a destruição da célula hospedeira. Para sair esse monte de vírus aqui da linha de montagem, da linha de produção viral, eles vão ter que romper a membrana celular. E isso vai provocar a morte da célula. Provavelmente é aqui que você vai ter febre, é aqui que você vai ficar doente, é aqui que você vai ter os sintomas da sua doença. Tá? E no fim das contas, a produção de novos vírus está associada, infelizmente, à destruição da célula hospedeira. Lembrando, por favor, aí que o vírus não faz isso por maldade. O vírus não é uma criatura que você deva odiar. Na verdade, é um estilo de vida. A natureza, a mãe natureza, o papai do céu, tanto faz em quem você queira jogar essa responsabilidade. De qualquer jeito, um ser vivo está programado para fazer as suas estratégias de sobrevivência, para realizar a sua maneira de vida em si. E o vírus tem essa. Infelizmente, ele é um parasita obrigatório. A vida do vírus custa a vida de um hospedeiro. Tá? E só para a gente finalizar, então, aqui está o ciclo lítico, que é a entrada, a iniciação aí da produção de proteínas virais, e isso inicia uma linha de montagem. Está vendo aqui Assembly? Lembra do Avengers Assemble? Bela piada nerd. Enfim, e aí com essa linha de montagem iniciada, nós temos novos vírus na célula hospedeira que precisam sair. E o preço dessa saída é a morte da célula hospedeira. Tá? Aqui na sequência de novo, só para vocês terem uma ideia, numa bactéria, a saída de um vírus a partir da hora que ele contaminou e iniciou o ciclo lítico pode levar apenas 22 minutos, muito rápido. Uma exclamação que virou um número 6. Enfim. Aqui é uma imagem bem dramática, mostrando uma bactéria explodindo aqui, mostrando a saída no ciclo lítico de vários bacteriófagos. Isso aqui é claro que não é desse jeito, mas eu achei a imagem bastante ilustrativa para dar esse impacto de quantos vírus podem sair de uma célula hospedeira a partir da hora que o vírus começou sua montagem. Lembrando que ele está numa escala nanométrica, e por isso que cabe tanto vírus numa bactéria que está na escala micrométrica. É mais ou menos aqui eu colocando milímetros dentro de 1 metro. Cabem 1000 milímetros em 1 metro. Beleza? Se eu não estou enganado. Enfim. Resumindo, aqui só para você dar uma olhadinha nas imagens, aqui no anti-horário nós temos o ciclo lisogênico, e aqui no horário, no sentido horário, a gente tem o ciclo lítico. Depois dá um pause, aqui é a mesma coisa, mostrando algumas diferenças entre os dois. Aqui também, mais complexo, mostrando o HIV fazendo sua entrada, depois iniciando a transcrição reversa, produzindo DNA com a sua enzima transcriptase reversa, e depois fazendo aí a produção de novos vírus que vão posteriormente sair da célula. Beleza? Dá uma olhada aqui depois com calma se quiser. Para concluir de vez, já falei concluir várias vezes, agora vai encerrar. A infecção, ou seja, o início de uma doença, a sua contaminação por um agente etiológico, um vírus, por exemplo, depende de algumas variáveis. Em primeiro lugar, o grau de virulência do organismo. Então, ele tem que ser capaz de invadir a célula hospedeira. Se ele não for, ele vai ser destruído.
E se ele for muito virulento, se ele for muito capaz, ele pode matar o hospedeiro antes de passar para um próximo hospedeiro. Então, geralmente, você vai ter aí um ajuste de virulência em uma curva meio que uma curva normal aí. A maior parte dos vírus fica concentrada na média e só os casos extremos vão ter a baixíssima virulência ou a virulência muito alta, como é o caso aí do Covid-19. Enfim, belo gráfico, horroroso. Modo de transmissão, isso também influencia bastante. Os vírus, então, vão contaminar o hospedeiro de maneiras variadas. Isso vale para a bactéria também. Pode ser por contato, pode ser por veículo, por exemplo, uma agulha contaminada, uma toalha infectada, sei lá eu. Um vetor, que geralmente é um animal, por exemplo, Aedes aegypti, um mosquito que vai transmitir um vírus, ou pelo ar. Ar eu coloquei entre aspas, porque sempre que a gente fala em ar, na realidade, a gente está falando de gotículas de água, olha uma gota de água horrorosa, suspensas no ar e que vão aos poucos carregando vírus aqui, ó, quanto vírus tem nessa gotinha de saliva, de água, e é isso então que vai pelo ar passar de uma pessoa para outra, enfim, vocês entenderam. E aqui, finalmente, a característica do hospedeiro. O hospedeiro, se estiver com a saúde em dia e com os mecanismos de defesa em ordem, dificilmente qualquer vírus pode brincar ali, só os mais perigosos. Então, se você dormir direito, comer direito e fizer atividade física, por exemplo, e não usar drogas, obviamente, né? Ninguém usa droga, enfim, se você fizer isso direitinho, você vai estar menos propenso a apresentar uma doença infecciosa, beleza? Finalizando de verdade agora, os micro-organismos patógenos, ou seja, que causam doença, geralmente têm alta velocidade de reprodução, muito erro na hora de copiar o seu DNA, o seu RNA, e esses erros acabam criando novas versões desses vírus ou dessas bactérias, e isso então gera novas mutações que são muitas vezes benéficas para o vírus, ele fica diferente, dando mais trabalho para o hospedeiro entender o que está acontecendo, e uma grande compatibilidade com o hospedeiro, porque vai havendo uma seleção natural. Quanto mais o vírus se parece com o hospedeiro, mais fácil ele enrolar o hospedeiro e garantir sua reprodução ali dentro. Tá? E aí, então, durante a corrida armamentista da vida, os vírus vão ficando cada vez mais especializados em uma categoria de hospedeiro. Por isso que o vírus é altamente específico. Geralmente, vírus de mamífero é só para mamífero. E dentro do mamífero, dentro do grupo da classe dos mamíferos, um vírus é muito focado em um grupo específico. Primatas, carnívoros e assim por diante. Dificilmente você tem saltos evolutivos, como o do Covid, como o da gripe suína. Mais dificilmente saltos como o da gripe aviária, que pulou da classe do grupo das aves, ali, um clado dos arcossauros, para os mamíferos. E praticamente impossível um vírus pular de uma planta para um animal, por exemplo, porque eles são altamente compatíveis e especializados no seu hospedeiro. Beleza? Aqui está a bibliografia dessa aula. Todas as imagens aí da internet, tá? Não me culpem, não me julguem. Quem quiser as referências eu passo com o maior prazer. E é isso aí. Quem tiver pergunta, manda bala nos comentários. Um abraço.